pessoal, o que vocês vão ter que me entregar hoje? Eu vou subir aqui o vídeo e vou orientá-los em relação à atividade de hoje. Tá? Então vamos aqui. Deixa eu passar a atividade de hoje. Tá? Então vamos aqui. Ó. Qual é a atividade de hoje? Então a atividade de hoje, tá? Calcular uma rescisão de contrato. Então tá lá para vocês dar esse slide. A atividade de hoje, 30/3, além de dar continuidade à cartilha. Então o que é isso? Eu quero que vocês sempre lá, embora a gente esteja fazendo a cartilha, o desenvolvimento da cartilha, concomitantemente a gente está fazendo alguns cálculos para reforçar, né, o embasamento da cartilha, que como eu falei, não basta copiar e colar e deixar lá sem saber o que fez. Então você deve entrar no mercado de trabalho sabendo o que faz. Então, é importante você entender isso, tá? O mercado de trabalho quer que você saiba fazer, tá? Então, para isso você está no Senac, para aprender na prática. Então, é isso que eu estou colocando aqui para vocês. Então, vocês vão dar continuidade à cartilha, enviando para mim a capa, tá? A introdução, o índice e o que vocês já desenvolveram a sua cartilha baseado no seu índice, tá ok? Vai sempre colocando lá para mim até a gente chegar no final lá com ela toda desenvolvida, tá? E aí, concomitantemente, eu venho passando alguns cálculos para vocês colocarem lá na sua própria cartilha depois como exemplo, tá? Então, vocês vão fazer a cartilha, enviar para mim e depois, tá? Evidentemente, enviando a rescisão, tá? O cálculo de rescisão, que é o chamado término de contrato. É esse término de contrato que vai acontecer com alguns de vocês aí, tá? Então, por exemplo, vocês vão findar aí o contrato de vocês, a empresa vai finalizar com a rescisão de contrato, chamado término de contrato, tá? Então, baseado no término de contrato, o funcionário ele tem direito, tá, a tudo que você tem, por exemplo, no pedido de demissão, tá? Embora, tá, o pedido de demissão não é liberado do fundo de garantia, nesse caso do término de contrato é liberado o fundo de garantia, só não tem os 40%, tá? Porque é um término de contrato que teve uma formalização escrita, né, com sua ciência de término e fim, tá? Então ele não tem a multa dos 40%, mas você pode sacar o seu fundo de garantia, diferentemente do pedido de demissão. Nesse caso, você vai pedir, você terminando o contrato, a sua empresa te dispensando com o término de contrato, além do valor da rescisão, você vai ainda ter direito de ir lá na Caixa, através do seu aplicativo, no seu smartphone, né, ou ir diretamente na casa lotérica, por exemplo, você vai poder sacar o seu valor do fundo de garantia. Então, essa rescisão, tá, eu estou pedindo que vocês calculem aqui para mim, tá, desligar um funcionário do quadro de colaboradores as informações importantes para a rescisão, tá? Motivo término de contrato, o salário dele é R$ 1.500, tá? É um mensalista, tá? A admissão dele foi em 18/6/2021, tá? E ele vai sair, tá, em 23/9/2022. Então ele já tem mais de um ano, as férias dele não foram gozadas, como acontece muitas vezes com vocês, tá? As férias é paga na rescisão. E eu coloquei aqui, ó, nesse cálculo, o empregado tem direito ao saque do fundo de garantia, porém vocês não precisam calcular. Então não precisa, só quero um cálculo. Agora, se vocês, eu vou ensiná-los aqui, se vocês quiserem deixar lá para mim esse cálculo do fundo de garantia, né, é melhor para vocês, tá? Mas não tem obrigação, eu só quero o cálculo da rescisão, tá ok? Então vamos aqui agora ver. Professor, novamente nós não vamos responder a cartilha. Quem me perguntou, professor, novamente nós só vamos isso aí, tá? Só vão colocar lá a cartilha, o que vocês já fizeram para mim, tá, Brenda? O que vocês já fizeram para mim, que é a capa, a introdução e o índice e o que vocês já desenvolveram, tá? Eu só vou começar a cobrar, né? Na verdade, eu tô sempre olhando a cartilha e cobrando toda a aula, tá? Mas a gente a partir da aula que vem, nós vamos então dar um pouco mais de foco na cartilha, tá? Mas até então eu quero reforçar para vocês alguns cálculos. Então vamos aqui entrar, tá, no que a gente chama de exemplo, tá, do cálculo de uma rescisão, tá? Então, e aí, pessoal, é um exemplo, tá? Então aqui a data de admissão e demissão é diferente lá da data de admissão e demissão do cálculo de vocês, tá? Então é diferente, aqui é um exemplo, então vocês vão pegar como exemplo, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui também, ó, é um término de contrato, bem parecido com aquele, a admissão foi aqui no ano passado, então presta atenção. O INSS que foi usado aqui é da tabela do ano passado, tá? Vocês vão usar aquela tabela já que eu já deixei com vocês do ano 2022 para calcular essa rescisão,
tá? Para calcular essa rescisão, vocês têm que usar essa tabela nova lá que eu já deixei com vocês lá na plataforma, tá lá. Essa que eu vou usar aqui, que eu usei aqui na época, foi em 2021, tá? A única coisa que vai mudar aqui é só a tabela, tá? Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Então, presta atenção, em um cálculo de rescisão, você sempre tem que estar atento à admissão do empregado, quando ele foi admitido e quando ele foi demitido. Ok? Aqui não existe o aviso prévio, tá? Ele já tem ciência, o empregado, como eu falei, quando ele inicia e quando vai findar esse término de contrato, tá? Então vamos aqui, o que o empregado tem direito a receber, tá? Nessa rescisão, tá? Como propriamente o pedido de demissão, tá? Não é muito diferente, ele tem direito ao saldo de salário, ele vai ter direito a 13º salário, nesse caso ele vai ter direito às férias vencidas, porque ele não gozou as férias, então vai ser referente a 2021, 2022, tá? Provavelmente ele vai ter férias proporcionais também, e ele vai ter direito a 1/3 constitucional. Depois que você calculou tudo isso, você soma tudo que vai ter um funcionário, como está em azul aqui, ele vai ter direito aos proventos, que é a soma de tudo que ele recebeu ali, que é saldo de salário, 13º, férias vencidas, tá? 10 férias vencidas, férias proporcionais e o terço. Então, você somando isso tudo, vai então dar o que a gente chama de total de proventos. Mas como eu faço isso, professor? Vou relembrar de novo a vocês como é que faz esse cálculo, tá? Esse cálculo aqui, pessoal, você vai ter que calcular primeiro, tá? O saldo de salário. O saldo de salário, tá? Você tem que pegar a data da demissão do funcionário. Então, o mês aqui, você tem que pegar qual mês que foi. Foi o mês de setembro. Então, quantos dias de saldo de salário? É só ver lá a quantidade lá de dia lá, que foram 13. Ele saiu dia 13, então ele teve... Vamos ver quantos dias de saldo de salário ele teve. Então, 13 dias, tá? Então, você vai colocar lá, vai fazer o cálculo, tá? E vai colocar aqui, ó, na rescisão, 13 dias de saldo de salário. Como você calcula esses 13 dias? Então, você vai pegar lá o salário do funcionário, tá? Esse salário do funcionário, o salário dele para o cálculo aqui foi 1.200, tá? Na época, tá ok, pessoal? 2021, tá? Agora, o cálculo de vocês é 1.500. Então, nesse caso aqui, o raciocínio vai ser o mesmo. Você vai pegar a sua calculadora lá, tá? Para calcular o saldo de salário, no caso, vai pegar 1.200, que é o salário aqui, a mesma coisa você vai fazer no cálculo lá, só que é 1.500, dividir por 30, e aqui você vai multiplicar por 13. Então, ele vai receber R$520 de saldo de salário. Aí você vai pegar esse valor e coloca aqui, ó, do lado, 520, tá? Colocou 520. Professor, e agora, o que ele tem que receber? Vai calcular nessa ordem lógica aqui, que eu já deixei numa ordem lógica, do 13º. Então, você vai ter que saber quantos avos de 13º esse funcionário vai ter em 2021. No caso, lá vai ser 2022. Tá? Então, o funcionário ele saiu em setembro de 2021. O cálculo do 13º, você sempre vai pagar relativo ao ano corrente. Então, no caso de vocês, vai ser de janeiro de 2022 a data da demissão dele, se eu não me engano, também em setembro. Tá? Até setembro. Nesse caso aqui é a mesma coisa, só que aqui é 2021. Então, eu vou pagar o 13º ele referente ao ano calendário de janeiro de 2021 a setembro de 2021. Então, quantos avos esse funcionário vai ter de direito? Você tem que entender que para cada mês ele tem que ter uma fração para receber 1/12, tá? Ele tem que ter uma fração igual ou superior a 15 dias trabalhados, tá? Então, nesse caso, pessoal, ele vai ter direito a... Cada mês ele vai ter direito a 1/12. Por quê, professor? Porque eu não coloquei lá que ele teve faltas em um mês, tá? Se ele tivesse menos de 15 dias em algum mês, eu tinha colocado para vocês lá, para vocês terem um raciocínio um pouco mais complexo, mas eu não coloquei. Então, eu deixei sem faltas para vocês poderem calcular mais facilmente. Então, o que o funcionário vai ter de direito aqui? Então, você vai ter que contar, pessoal, pegar lá de janeiro, tá? Janeiro de 2021 até setembro de 2021, tá? Então, de janeiro de 2021 até setembro de 2021. Então, quantos avos esse funcionário vai ter? Tá? De janeiro de 2021, que é de 01 de 2021 a 09 de 2021. Quantos avos ele vai ter? É só você calcular, tá, pessoal? Então, janeiro começa com 1. Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, se até setembro tem 9 meses, ele teria 9/12 avos. Porém, presta atenção, no mês de setembro, ele não teve 15 dias.
tá? Ele só teve 13. Então, para ele ter direito, ele tem que ter uma fração igual ou superior a 15 dias trabalhados no mês. Se ele não teve em setembro, ele só vai ter quantos avos? Até agosto só. Então, ele vai ter direito, ó, nesse caso aqui, a 8 dozeavos. Tá ok? Então, já calculou. Tá? Agora, lá no mês de setembro de vocês, você vai ter que ver, por exemplo, se ele superou lá os 13 dias. Se ele saiu, por exemplo, dia 20 alguma coisa, no mês de setembro ele vai ter direito. Então, não teria só 8, teria 9, 12. Tá? Se ele tiver mais de 15 dias aí na demissão, então, por exemplo, se ele tivesse saído aqui em vez de dia 13, dia 20, ele já teria direito ao mês de setembro. Então, não teria só 8 dozeavos, porque ele teria 20 dias, então tem mais de 15. Tá? Então, no caso aqui, não. Ele só teve 13 dias, então não vai ter direito, porque tem que ter uma fração igual ou superior a 15 dias trabalhados para ter direito a 1 dozeavos. Então, ele teve direito. Então, como eu calculo, professor, esse cálculo do 13º? Fácil, fácil. Você vai pegar o salário dele lá, que é 1.500, mas no caso aqui é 1.200, tá? Dividir por 12, tá? E multiplicar, nesse caso aqui, por 8, que foi 8 dozeavos que ele teve direito. Então, como vocês podem ver aqui, R$800, ó. Já fiz o cálculo aqui, ó. R$800, tá? 1.200 dividido por 12 dá R$100, vezes 8, tá? 8 dozeavos que ele teve direito dá 800. Aí você coloca lá, R$800. Calculou já saldo de salário e calculou o 13º. Agora você tem que calcular as férias vencidas. As férias vencidas você nem precisa calcular, tá? É só lançar lá o valor de R$1.500 que ele teve direito, não precisa calcular. A única coisa que você vai ter que calcular aqui agora é o raciocínio das férias proporcionais, tá? Que você tem que entender é o seguinte, ó, como é que você calcula as férias proporcionais? No caso aqui, tá? Para você entender, você tem que ter como referência, tá? As férias anterior que ele foi paga na rescisão, tá? Que é o período aquisitivo anterior, que foi de 14/6/2020 a 13/9/2020. Desculpa, de 14/6/2020, o período aquisitivo dele. Então, vamos ver qual foi aqui, ó. De 14/6/2020, o período aquisitivo, tá? A 13/6/2021. Foi esse valor que você pagou na rescisão, que é as férias vencidas que ele não tirou, mas foi paga na rescisão, tá? Agora, o período que seria de 2021, 2022, ele não vai completar, porque ele vai sair antes. Então, a empresa tem que pagar esse valor das férias proporcionais na rescisão. Então, como eu calculo esse valor? Tá? Eu vou calcular fazendo o seguinte, ó. Eu tenho que pegar como referência esse último dia aqui do período aquisitivo dele, que foi pago nas férias na rescisão, 13/6, e lançar logo o dia seguinte, ó, 14/6/2021, e aí projeto isso aqui 30 dias na frente. Ele pode ir até 13/7/2021, aqui faz 30 dias. Nesse período aqui, ele teve uma fração superior a 15 dias, que eu já coloquei. Tá? Por que eu fui até 13/7? Porque ele saiu em setembro. Eu posso ir, tá? Até 13/7. Aí depois eu pulo mais um dia aqui, 14/7, que é depois do dia 13/7, 14/7. Vou até 13/8/2021, mais 30 dias. Projetei. Posso projetar? Posso, porque ele saiu só em setembro. Tá? Aí depois eu posso ir pegar mais um dia aqui, pulo mais um dia, 14/8/2021. Posso ir até 13/9/2021? Posso, porque foi cravado aqui que ele saiu. Tá? Por coincidência, ele saiu aqui mesmo. Então, ele tem 15 dias aqui também. Então, ele teve uma fração superior a 15 dias nesse período, teve uma fração superior a 15 dias nesse período e teve uma fração superior a 15 dias nesse período também. Tá? Igual ao superior. Então, ele teve direito a 3 dozeavos de férias proporcionais. Tá? Então, aqui eu estou pagando ele, ó, nesse cálculo aqui, ó, 3 dozeavos. Tá? E aí, como você calcula? Tá? Você vai pegar lá os 1.500, no caso aqui eu vou pegar os 1.200, porque esse é o cálculo aqui, é o exemplo, 1.200, dividir por 12 e multiplicar por 3. Ele vai ter direito a R$300 de férias proporcionais, tá? 13, vamos voltar lá, ele vai ter direito a R$300 de férias proporcionais, tá? O pessoal tá entrando aí, eu não tô... Ah, tá. Então, vamos lá, ele vai ter R$300, tá? Como eu calculei aqui para vocês, tá? Então, aí o que você vai fazer? Você vai colocar lá na sua rescisão, tá? Férias proporcionais, R$300. Agora, qual é o outro cálculo? Ele tem direito a 1/3 sobre as férias. O que é direito a 1/3 sobre as férias? O que quer dizer isso? Ele vai ter direito a esse valor das férias vencidas, mais esse valor das férias proporcionais, somados e dividido por 3, porque é 1/3. Então, como é que você calcula isso, tá? Para chegar a esses R$500. Você vai pegar lá os 1.500, no caso aqui é 1.200,
vai somar aqui o valor, nesse caso aqui, dos R$300 das férias proporcionais, que dá 1.500 por coincidência, tá? Por coincidência, tá? E aí eu vou dividir por 3. Ele vai ter direito a R$500 de 1/3. No caso de você lá, tá? É diferente, tá? O cálculo, o salário dele é 1.500, tá? Então você vai ter que dividir lá, pegar o salário, as férias vencidas dele que é 1.500, mais o valor das suas férias proporcionais que você calcula lá, para calcular o terço e depois dividir por 3, tá? Aí nesse caso eu já calculei todos os proventos de direito que ele tem no término de contrato, tá? Então, somando isso aqui tudo, saldo de salário 520, 800 do 13º, mais 1.200 das férias vencidas, mais 300 das férias proporcionais, e mais um terço do terço constitucional, e mais um terço, ele tem somado aqui, dá 3.320. Pronto, calculei já os proventos. Agora só tem que calcular os descontos da rescisão, que é o básico que eu peço a vocês aqui só, tá? Que é o INSS. Esse INSS, como da aula passada, vai ser só sobre o saldo de salário, tá? E sobre o 13º. Então, o valor do saldo de salário lá foi 520, tá? E o valor do 13º, 800. Só que você tem que calcular isso separado, tá? Tem que calcular esse valor, você tem que calcular separado lá, tá? Então, como é que você vai fazer esse cálculo separado? Você vai pegar lá o valor, nesse caso aqui, ó, lá do saldo de salário, que foi 520, vai ter que ir lá na tabela do INSS verificar se é 7,5%, se é 9,5%, se é 9%, se é 12% ou 14%, fazer aquelas deduções lá de praxe, tá? Então, aqui é 520. Eu sei que 520 na época foi 7,5%, então é só aplicar 7,5%, tá? Desculpa aqui, vamos voltar aqui no cálculo. 520 vezes 0,075 vai dar R$39. Então, R$39 eu vou ter que descontar sobre o saldo de salário dele de INSS. Então, eu desconto R$39, já deixo aqui R$39, ó, do lado, tá? Aqui eu estou dando exemplo só como eu fiz o cálculo. E aí eu vou fazer agora o INSS sobre o 13º, que está lá em cima, o valor. O valor dele que ele recebeu de 13º foi R$800, tá? 800. Vou para a tabela do INSS, verifico se é 7,5%, se é 9%, se é 12% ou 14% também, tá? E aí eu sei que aqui é 7,5%, vou e aplico 7,5% aqui. Apliquei, vai dar R$60, então vou descontar desse funcionário R$60. Pronto, é só isso que eu peço para vocês calcular aqui. O INSS, que é a única coisa obrigatória. E aí na rescisão lá de vocês ou em qualquer outra empresa, pode ser que tenha o desconto do vale transporte, auxílio de refeição, tá? O obrigatório aqui é só o INSS, tá? Que é o de praxe. E aí é só calcular agora o líquido, tá? Você vai pegar o valor dos 3.320, que foi o total de proventos, menos a soma do INSS aqui, que foram os descontos, 39 mais os 60, que deu R$99. Então, os proventos, 3.320, menos o total de desconto, que foi 99, o funcionário aqui recebeu R$3.221. Tá bom? Então, esse cálculo aqui, praticamente, eu já ensinei vocês lá. Tá? Esse cálculo aqui, depois vocês voltam aqui na gravação, tá? E pode dar outra olhada lá. Agora, pessoal, aqui não é obrigatório, tá? Esse cálculo aqui não é obrigatório, mas eu vou deixar. Quem quiser fazer esse cálculo lá e tentar fazer, é interessante, tá? Porque todo funcionário que termina o contrato dele, ele tem direito a sacar o fundo de garantia. E muitas vezes, quem calcula isso aqui é o sistema, tá? Mas muitas vezes, o sistema pode estar com problema, a internet cair, e aí seu diretor lá quer fazer o seguinte, ó, eu quero, ou o gerente de qualquer área chega lá para você que trabalha no departamento pessoal, olha só, a internet caiu, né, não tem computador, ele faz assim, ó, eu quero que você calcula na mão para mim aí, faz uma previsão de quanto que se eu terminar esse contrato desse funcionário, quanto que vai, eu vou ter de custo nessa rescisão, porque talvez eu vou fazer com que esse funcionário fique na empresa. Eu quero que ele fique na empresa, mas eu quero saber quanto eu vou ter de custo. Eu vou fazer com que, nesse caso, ele vai ficar na empresa, tá? Eu vou contratá-lo, vou querer ele aqui na minha empresa, que ele passou nesse término de contrato, eu gostei desse profissional, ele é um bom profissional para ficar na minha empresa, eu quero continuar com esse profissional, mas eu tenho que fazer por praxe a rescisão dele, que é o término de contrato. Quanto vai ficar para mim essa rescisão? Eu quero que você calcule a rescisão e faça uma prévia de quanto vai ser o valor do fundo de garantia dele. Aí você vai ter que fazer isso na mão, tá? Então, o que acontece aqui? Ele tem direito ao fundo de garantia, então você vai ter que, para calcular o saque dele, que ele vai sacar lá, que é uma previsão, obviamente aqui ainda tem os juros que a Caixa coloca aqui, então o funcionário pode receber um pouquinho mais, mas esse aqui é o cálculo correto, tá? Sem os juros, tá? Então, veja bem,
Você tem que explicar isso ao seu diretor. Aqui é o cálculo sem os juros, tá? Aproximadamente esse valor, um pouco mais aqui. Então, você considera um pouco mais esse valor que eu estou te passando aqui. Então, olha só, você para calcular o saque do fundo de garantia, você tem que pegar a admissão do funcionário e a data de demissão, igual a rescisão, tá? É a mesma data que está lá na rescisão dele. Então, nesse caso aqui, pessoal, você tem que estar preparado para calcular aqui, tá? Que é começar com junho de 2020, que foi a entrada dele, e finalizar aqui embaixo, ó, com a data da saída dele, que foi setembro de 2021, tá? Então, por que eu botei em amarelo aqui, tá? Porque em junho você tem que ter uma atenção maior, que foi em junho de 2020, porque ele recebeu um salário proporcional, não recebeu tudo, porque ele entrou no dia 14 só, e ele tem direito ao fundo de garantia também sobre o 13º de 2020, tem que calcular também que esse valor do 13º é depositado para o funcionário, e calcular também em amarelo, tá, o final, que é a rescisão dele, que é em cima, tá, o fundo de garantia em cima do saldo de salário, que é os 520, tá, e mais os R$800, tá, e mais os R$800, que é o do 13º. Então, a única atenção que você vai ter que ter aqui maior, tá, os outros, tá, é só fazer um cálculo mais simples. Então, aqui eu vou mostrar para vocês aqui esse raciocínio. Então, em junho de 2020, aqui foi o caso, você vai ter que ter lá o mesmo raciocínio. Ele entrou dia 14. Então, como eu vou saber aqui qual foi o saldo de salário dele na época? Simples, pessoal. Sabendo que o mês de junho é mês comercial e o mensalista recebe, com base no mês comercial, 30 dias, em junho também teve 30, para você saber quantos dias ele vai ter que receber aquele saldo de salário em junho, é só você pegar aqui, ó, os 30 dias, tá? E diminuir 13 dias aqui que ele não trabalhou, porque ele começou dia 14, então até o dia 13 de junho ele não trabalhou. Então você vai diminuir 13 aqui, ó. No caso aqui, ele teve nesse mês 17 dias de saldo de salário, simples. Ele não teve direito a 30 dias. Se ele tivesse, era R$1.200 que ele ia receber, mas só que nesse mês ele não recebeu 1.200. Então como é que eu fiz esse cálculo aqui, ó? Eu já coloquei aqui, ó, eu peguei o salário do funcionário, tá? 1.200, eu vou fazer aqui junto com vocês, ó, 1.200, dividi por 30, para achar quanto ele ganha por dia, e depois multipliquei isso por 17, que eu já achei com vocês aqui, tá? E aí, em cima disso, que a empresa calculou o fundo de garantia dele, e não em cima dos 1.200, porque nesse mês aqui de junho ele só recebeu R$680. Então, isso vezes 8%, tá? Estou pedindo para vocês calcular 8%, tá? Lembrando que a rescisão de vocês, no caso, menor aprendiz, é 2%, mas no caso aqui eu só peço para vocês calcular com 8%, que é o funcionário quando já está contratado pela empresa, tá ok? Quando ele não é mais um menor aprendiz. Então, 8% disso vai dar 54,40. Aí você vai colocar lá, 54,40 que eu coloquei aqui em amarelo. Bom, passou de sair, agora junho de 2020 é fácil, tá? Até dezembro é só você pegar lá os 1.200 do funcionário, tá? 1.200 e achar 8% disso. R$96. Aí 96 você pode ir colocando lá 96 em junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 96. Quando chegar aqui no 13º salário, aí você tem que dar uma parada, que está em amarelo, como eu falei. Aí você vai ter que entender quantos avos de 13º ele teve lá no ano de 2020, tá? 2020. Então, em 2020, como é que você vai saber quantos avos ele teve? É só você entender que ele entrou dia 14/6/2020, tá? E aí o 13º dele foi até dezembro de 2020. Então você vai ter que entender também se ele teve 15 dias, uma fração igual ou superior a 15 dias no mês de junho. Então teve porque a gente já viu que ele teve 17 dias. Então é só você calcular lá na mão mesmo, ó. Então você vai calcular lá, junho, ele teve direito na mãozinha lá, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ele teve 7/12 avos de férias de 13º. Foi isso que eu achei aqui, ó. 7/12 avos, que está aqui, ó. Tá? Então, para calcular, é o mesmo cálculo que você fez lá em cima, tá? Você vai pegar lá os 1.200 que ele recebia na época, dividir por 12, vezes 7, 12 avos que a gente achou, e aí é só achar 8% desse valor, tá? Que vai ser depositado, foi depositado para ele, R$56. E aí vai colocar aqui do lado, pronto, achamos os R$56, é só colocar lá. Aí, depois disso, janeiro de 2021 até agosto, é mole de novo, tá? É só você pegar lá os 1.200, tá? R$1.200, achar 8% disso, dá 96. E aí vai jogando esse valor de janeiro de 2021 até agosto de 2021.
joga R$ 96. Assim você vai fazer também com os 1.500. Depois chegou lá em setembro, aí você vai ter que ter uma atenção, porque em setembro o fundo de garantia é em cima da rescisão, tá? Que ele só teve em setembro. Então, a rescisão, o cálculo do fundo de garantia é somente em cima do saldo de salário, como eu coloquei aqui, e do 13º. Então, você vai ter que saber qual o valor lá que foi o saldo de salário dele e do 13º. A gente já fez esse cálculo, tá? Então, foi lá, ó. Deixa eu colocar aqui, foi R$ 520 mais os 800, tá? Você soma esse valor, deu 1.320, tá? Aí você pega lá, ó, R$ 1.320 e acha 8% disso. Esse valor que a empresa vai depositar para ele lá, R$ 105,60. Pronto, calculou já o fundo de garantia do funcionário, tá? E aí finalizou. Aí depois é só você somar lá de junho de 2020, que é 54,40, até lá setembro, que foi 105,60. Esse valor aqui totalizou, tá? R$ 1.556,80 que ele tem lá para ele sacar na Caixa Econômica Federal. Aí você vai falar para o seu diretor lá. Esse valor é o aproximado, porque ele tem mais os juros lá do JAN, que é um valor por lei que ele tem direito todo mês, o coeficiente lá que é gerado pela Caixa Econômica Federal, e o funcionário então pode receber aproximadamente R$ 1.600 de fundo de garantia. Tá? Então, isso aqui, pessoal, não é obrigatório para vocês fazerem. Mas quem quiser fazer, fica à vontade para fazer lá. Tenta fazer, tá? Como eu deixei claro lá para vocês. Tá bom? Então, lembrando, eu vou deixar aqui esse vídeo gravado lá para vocês, tá? Estou deixando gravado lá, tá? Esse cálculo do fundo de garantia, deixei o cálculo da rescisão. Lembrando que vocês têm que me entregar. Lembrando aqui, tá? Ó, é a cartilha, tá? Essa cartilha, tá? Vocês vão me entregar a capa, mais a introdução, mais o índice. Oi. O cálculo do FGTS não precisa fazer não, né? Não, não precisa fazer não. Eu só deixei aqui para que vocês aprendam. Quem quiser deixar lá, pode deixar, tá? O cálculo, tá bom? Mas eu vou deixar esse gravado lá para vocês lá. Mas eu quero pelo menos o cálculo da rescisão, tá bom? Tá, e a tabela do INSS, onde é que tá? Essa tabela do INSS você pode buscar lá na aula anterior, tá lá. Eu já deixei lá para vocês isso. Tá no material lá. É aula 5 ou aula 4, pode procurar lá que tá lá. Tá? A tabela do INSS, já deixei lá para vocês, tá bom? Bom, então vocês vão ter que me entregar a cartilha, tá? Mais o cálculo da rescisão. Então tá aqui, ó. A cartilha, que é a capa, a introdução, o índice, e o que vocês já fizeram de desenvolvimento da cartilha baseado no seu índice, tá? Lembrando, pessoal, que coloca lá para mim essa cartilha tudo num documento só, tudo no Word ou em PDF, tá? Então você vai ter lá a capa da cartilha, logo embaixo, na outra página vai ter a introdução, na outra página tem o índice, e na outra página seguinte vai começar o desenvolvimento, tá? Página por página, tá ok? E depois vocês podem deixar lá para mim esse cálculo da rescisão. Eu estou deixando isso aqui para vocês aqui, né, formalizado aqui. Tá ok, pessoal? Então é isso, tá? Quem quiser já ir lá para conseguir... Professor, poderia alterar alguma coisa da cartilha? Pode, fica à vontade. Vocês vão poder alterar essa cartilha até a hora que for me entregar formalmente na última aula. Ah, tá. Vocês podem mudar. É amanhã? Não, a última aula não é amanhã, não. A gente vai ter outra aula aqui, mas acho que a última aula ainda é semana que vem. Ah, tá. Tá bom? Uhum. Entendeu, pessoal? Então, qualquer coisa, eu vou deixar o vídeo lá gravado. Vocês voltem lá no vídeo para dar uma olhada lá no vídeo lá para ver se vocês conseguem fazer esse cálculo aí. Tranquilo? E aí eu deixei também para vocês exemplo lá. Esse mesmo exemplo que eu usei aqui está lá para vocês também. Pode ir lá, pegar o exemplo e passo a passo tentando fazer o cálculo da rescisão. Tá bom?